Boa tarde, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Vamos abrir nossas Bíblias, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, mais lá para o fim da Bíblia, no capítulo de número 3. Segunda Tessalonicenses 3, eu vou ler com você os 5 primeiros versículos desse capítulo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3. Se você achou, diga um amém. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Meus irmãos, nessa tarde, numa meditação sobre oração e sobre algumas motivações que nós devemos carregar nas nossas orações, gostaria de falar com você a respeito do que Paulo coloca para aqueles irmãos de Tessalônica, sobre o que ele pede para que eles estejam continuamente orando, e trazer que isso, irmãos, é algo que deve estar no nosso coração em todo o tempo também, na nossa vida de oração, nos momentos que estamos orando uns pelos outros, nos momentos em que intercedemos pela nossa cidade, pela nossa nação. Muitas vezes eu tenho falado aqui com os irmãos sobre a oração de Paulo. Paulo, na sua petição ao Senhor, e a gente já expôs algumas aqui, quando você pega, por exemplo, o início da carta aos Efésios, carta aos Colossenses, carta aos Filipenses, o apóstolo sempre coloca no início das suas cartas a questão de que ele orava para que aqueles irmãos continuamente fossem visitados pelo Evangelho. Não apenas uma questão de saber sobre o Evangelho, mas que o Evangelho tomasse o seu coração a cada dia para que eles vivessem sempre sendo renovados por Deus, na paixão, no amor, na questão de desejar todo dia que esse Evangelho seja revivificado no coração de cada um daqueles crentes. Então o apóstolo sempre dizia para eles: olha, eu oro por vocês para que vocês cresçam. E aí ele coloca na profundidade, como ele escreve aos Efésios no capítulo 3, na largura, no comprimento, na altura, para que o evangelho de fato ganhe sempre na sua vida essa perspectiva de grandeza, para que a gente não se acomode na questão de que o evangelho é simplesmente você às vezes dizer algumas palavrinhas, ouvir a igreja e passar aqui algumas horas, mas que você em todo o tempo tenha uma vida realmente rendida e plena de Jesus, plena do Espírito Santo, plena da palavra de Deus. Você tomando o seu café, você indo fazer uma compra, você visitando um irmão, uma irmã, você encontrando com alguém na rua, o evangelho seja realmente aquilo que move o teu coração em todo o tempo, né? Quando a gente está bem, a gente quer não apenas o nosso bem, mas quer o bem dos outros, a gente quer ver nos outros a alegria que está no nosso coração. E Paulo orava sobre isso. Mas é interessante que ele pede também que os irmãos orassem por ele. E aqui nós temos um texto falando sobre isso. E não apenas nesse texto, mas a gente já vai ver mais algum outro, a gente vê Paulo, irmãos, pedindo que os irmãos orassem, e eu acho muito bonito isso, porque Paulo tem
um pedido de oração diferente dos nossos dias, parece. A gente tem aquelas brincadeiras, né, de dar nome aos crentes, né? Não sei se você se lembra, se você pegou um pouco disso aí. Já deve ter ouvido em algum lugar. Por exemplo, aquela história do crente 6 horas, né? Quem se lembra disso aqui? Crente 6 horas por mim, né? O tempo todo pede aos outros para orar, mas não se coloca muito à disposição para orar pelos outros. E o que mostra também é aquele crente que ele mesmo não é compromissado com a oração, mas ele acha que isso é um ministério, por exemplo, do ministério de intercessão da igreja, é o ministério do pastoral, é o ministério dos presbíteros apenas, ou dos diáconos, ou dos outros, mas dele, peraí, não, eu não tenho, né, esse chamado. Cuidado. E aqui Paulo mostra, irmãos, que ele não é um do tipo crente 6 horas, né? Ele mostra, irmãos, que os crentes de Tessalônica deveriam orar por ele, e ele coloca isso de uma forma belíssima, aí no seu texto, no verso de número 1, mostrando qual o objetivo da oração daqueles irmãos, para que ele, Paulo, fosse abençoado e abençoador. O texto diz assim: finalmente, irmãos, ou seja, depois que vocês leram o que eu escrevi antes, e Paulo traz algumas situações muito importantes para aquela igreja observar, falando principalmente dos períodos finais, nos últimos tempos, uma carta que trata um pouco sobre o assunto escatologia. Depois que ele expõe essas questões, ele fala sobre a gratidão que deve estar no coração deles, e aí ele entra no capítulo 3, depois de expor muitas coisas, ele diz o seguinte: olha, irmãos, orai por nós. E para que ele está pedindo oração? Será que é para a sua saúde? Será que Paulo está orando para que ele possa ter recursos e essas coisas para pregar ainda mais? Será que Paulo está pedindo algo assim, daquilo que sempre vem no nosso coração quando a gente vai orar? Paulo diz assim: orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Aqui, irmãos, a gente vai vendo como nós podemos olhar para esses nossos dias de hoje e pensar naquela oração de Paulo há pelo menos cerca de quase 20 séculos atrás. Paulo diz: não apenas a palavra ser propagada, mas ela ser glorificada. Nos nossos dias, irmãos, se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com a propagação da palavra, a palavra tem sido falada largamente. Se você olha para essa nossa nação, num país de 200 milhões, a gente pode falar tranquilamente que cerca de 40 milhões hoje se declaram evangélicos. E falando no meio cristão, um país de maioria católica romana, nós podemos dizer que esse é um país que de fora a fora, de uma maneira ou de outra, as pessoas falam da palavra de Deus. Em qualquer estado que você for, há conhecimento de alguma coisa referente à Bíblia. Em qualquer lugar que você vá, e eu já viajei um bocado, sempre você vê uma menção, seja uma estátua de Jesus, seja uma figura religiosa que é destacada. Nós temos festas durante todo o ano. Esse mês que se passou, junho, um mês dedicado às chamadas festas juninas dentro do meio católico. Quer dizer, a palavra tem sido, de uma maneira ou de outra, propagada. Mas o quanto essa palavra de fato faz diferença na vida das pessoas? O quanto a palavra de Deus de fato enche, transforma e leva as pessoas a glorificarem a Deus e a sua própria palavra. O quanto essa palavra tem sido aceita e respeitada, irmãos. E aí a gente pode fazer mais um contraponto. Observa nesses nossos dias o quanto as pessoas têm mais zombado da palavra de Deus do que de fato acatado. O quanto as pessoas têm mais deixado a vida ser levada ao que o cliente quer, ao que o freguês quer, ao que a pessoa quer, do que olhar e falar assim: existe um Deus e esse Deus tem algo para a minha vida.
E Paulo então diz para aqueles irmãos: orem por isso, para que essa palavra seja não apenas propagada, mas seja glorificada, ela encontre lugar no coração das pessoas, ela encontre de fato um sentido, que as pessoas vão vivendo por isso, sendo transformadas, sendo pessoas melhores no trato umas com as outras, melhores no trato com a vida, melhores no reconhecimento do porquê elas existem, o que elas estão fazendo nessa terra, qual é o seu papel. E ele coloca para aqueles irmãos do passado, no final do verso 1, como está acontecendo entre vocês. A cidade de Tessalônica estava sendo alcançada pela palavra de Deus. Aquela igreja era muito elogiada por Paulo. Se você ler 1 Tessalonicenses, o primeiro capítulo, dos versículos 1 a 10, Paulo fala que aquela era uma igreja modelo para as demais. Se você ler essa segunda carta, o seu primeiro capítulo, Paulo vai mostrar que aquela igreja era uma igreja que realmente estava encontrando a palavra de Deus. E há mais uma questão, irmãos, que é consequência dessa palavra, é consequência dessa oração, é consequência daquele que se propõe a orar, a buscar o Senhor, a falar com Deus e interceder pelos pregadores, pelos outros irmãos, para que a palavra então seja propagada e glorificada. E está aí no verso de número 2. Quantos de nós, irmãos, não observamos nesses nossos dias que muitas vezes nós vivemos perto ou vivemos no meio de um povo que carrega maldade no seu coração? Quantos de nós às vezes não estamos amedrontados, pensativos? E Paulo vai falar: olha, que a palavra se propague, seja glorificada, como está acontecendo com vocês. Mas ele continua: orem por nós, verso 2, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, para que nós sejamos livres daqueles que não conhecem essa palavra. E ele afirma categoricamente, irmãos, que há aqueles que, embora conversem, possam falar alguma coisa, eles não têm de fato Jesus no seu coração. É o final do verso de número 2 aí. Orem por nós para que nós sejamos livrados desse tipo de gente que, ao invés de acatar a vontade do Senhor, ao invés de entender a boa mão e a salvação do Senhor, muitas vezes eles querem ter lucro, ter todo tipo de aproveitamento sobre as nossas vidas, mas não se rendem ao Senhor. Orem por nós para que sejamos livrados disso. E de novo, queridos irmãos, Paulo ora e diz isso aqui naquele tempo, mas será que nos nossos dias isso também não é uma realidade? Será que eu e você então não deveríamos trazer para o nosso coração que um dos focos que nós devemos ter na nossa oração é que os nossos irmãos sejam livrados dos maus? As igrejas de fato possam acordar para a palavra do Senhor e serem livradas de todo mal? Será que Paulo aqui não está repetindo como a oração do Senhor Jesus: Senhor, livrai-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, em palavras que não nos aproximam de Ti, mas livra-nos do mal o tempo todo? E depois disso, irmãos, Paulo diz: olha, apesar da maldade das pessoas, verso 3, quando ele diz todavia, ou seja, apesar disso acontecer, Deus é fiel, o Senhor é fiel e Ele nos confirma e nos guarda das ações do nosso inimigo. Orando para que o Senhor nos livre do mal, o Senhor vai nos confirmando cada dia isso, irmãos. E eu, Paulo dizendo, nós também temos confiança em vós no Senhor, ou seja, de que vocês não estão, não apenas estão praticando as coisas que nós os ensinamos, que nós discipulamos, que nós colocamos para vocês, mas vocês estão continuamente fazendo, não é algo pontual, mas dia a dia na sua vida isso tem acontecido. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus. E qual que é a última frase que ele usa aí no verso 5, irmão, irmã? A constância de Cristo. Veja,
Se tem algo que nós temos experimentado nesse nosso tempo, é aquela vida de pico, vale. Alto da montanha, cai lá naquele buraco. Hoje eu estou muito bem, amanhã já não sei. Hoje eu saí de casa completamente ansioso. Amanhã talvez mais calmo. No outro dia algo acontece. Irmãos, Paulo está mostrando para aqueles irmãos que uma das consequências de uma vida de oração é você, de fato, aprender a andar de uma forma mais plana, mais constante, menos impacto, sobe e desce, altos e baixos, medo e coragem. Uma hora está tudo em cima, outra hora eu estou completamente assustado. E de novo eu preciso te perguntar isso. Você não conhece gente assim? Você não conhece crentes assim? Que às vezes chega na igreja meio que fugindo, né? Como se tivesse visto alguma coisa na rua e deixa eu correr para dentro da igreja. E Paulo está dizendo, olha, que o Senhor conduza vocês no coração firmado em Cristo, mas numa vida constante, que não se abala por qualquer notícia. Uma vida de firmeza. Uma vida que mesmo a gente tendo notícias duras, mesmo tendo surpresas que a gente não deseja, a gente está firmado no Senhor. Estamos guardados em Cristo. Queria te convidar, querido irmão e querida irmã, nessa breve meditação, a pensar, em primeiro lugar, quanto nós oramos, irmãos, para que a palavra do Senhor de fato se propague e seja glorificada. Essa é uma preocupação que vem ao meu coração, irmãos, quando a gente vê tantas discussões que a gente observa, seja na internet, seja numa fila de banco, né, que hoje em dia está sendo um pouco mais rara, né? Mas às vezes a gente vê pessoas praguejando aqui, ali, reclamando dali, de lá. Você vai andar de ônibus, é fácil você ouvir os outros amaldiçoando. E aí a gente às vezes se pergunta, poxa, será que a palavra do Senhor está sendo glorificada nessas horas? Ou será que a gente está perdendo uma grande oportunidade de crescer no Senhor em meio às dificuldades? Nesses dias de tanta insegurança, irmãos, nós temos crido que o Senhor realmente vai nos livrando, nos protegendo, e ainda que sejamos atacados, o Senhor está sendo glorificado na nossa vida quando confiamos nele. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o Pai de amor, o soberano Deus, o Emanuel, o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, o Príncipe da paz. A gente não canta isso aqui? Essa tem sido nossa vida de oração, queridos irmãos. Para esse grupo aqui, que toda segunda-feira de tarde está aqui intercedendo, seria simples a gente dizer, não, tem sido sim. Mas eu queria que essa palavra realmente fosse algo que entrasse no seu coração e você colocasse diante de Jesus se tem sido assim. Se você tem orado para que a palavra do Senhor seja glorificada. Se você tem orado para que sejamos livres de homens perversos, que Deus guarde a sua igreja, que Deus nos livre de homens maus. Paulo é categórico ao afirmar assim, olha, a fé não é de todos, tem gente que é contrário a essa fé mesmo, e você deve ser vigilante quanto a ela, mas creia que o Senhor é fiel e vai guardando cada dia. Eu falei com você do crente 6 horas, mas tem homem mau que também pede para a gente orar. E a Bíblia mostra isso lá no Êxodo, quando o faraó, no meio daquelas pragas do Egito, na 4ª praga, ele ainda fala para Moisés assim, olha, então vocês vão, mas não vão muito longe não, vocês orem por mim também. Ora por mim também. E é interessante que faraó pede oração como esses crentes que pedem assim, 6 horas por mim. Como alguém que você encontra na rua e você fala que tem um conhecimento de Cristo, ele tem habitado no seu coração, ele tem caminhado contigo,
E a pessoa, então ora por mim também. Mas orar pelo quê? Orar para que a palavra seja glorificada. Orar para que essa pessoa possa ter discernimento e conhecer Jesus. E orar para que, se esse não for da fé, eu seja guardado em nome de Jesus de todo mal. A gente precisa ser vigilante. A gente precisa ser, irmãos, talvez menos romântico e mais coerente com aquilo que a Bíblia ensina. A gente precisa ser, de fato, obediente à palavra de Deus. E eu quero convidar você, então, a nós orarmos juntos um pouco nessa hora sobre isso. Baixar nossa cabeça ou estarmos de joelho. E eu queria pedir de você que orasse por santificação da igreja do Senhor. Para que Deus nos dê, irmãos, realmente uma visão daquilo que acontece nesse nosso tempo. Onde nós temos andado. Onde nós temos caminhado. Se você puder estar de joelhos nessa hora, esse é o momento de você interceder pela igreja do Senhor. Não apenas pela sua vida, mas sim pela sua vida, por outros irmãos e irmãs, por amigos que você sabe que são crentes, mas que às vezes estão andando meio enfraquecidos, para que Deus, de fato, glorifique a sua palavra no nosso meio. Para que o Senhor Jesus encha o nosso coração, para que o Espírito Santo, irmãos, realmente esteja visitando poderosamente a nossa caminhada de fé. O Senhor está nesse lugar. Peça ao Senhor que te abençoe. Peça ao Senhor que caminhe com você nessa hora. Daqui a pouco nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. O momento de proclamar a morte e ressurreição de Cristo.